Poder do cristianismo dos manipuladores, com seus vídeos semanais, porque eles têm uma agenda a ser cumprida. Esta agenda consiste em, todo domingo, se reunirem e o líder levar uma chamada mensagem para a Igreja de Cristo. Assim é. Eles chamam Igreja de Cristo. Que todos aqueles que estão dentro desta caixa fechada, porque tem uma porta e a porta fica fechada e fica com algumas pessoas na porta. Se alguém quiser entrar, ele abre a porta, a pessoa entra, eles levam num lugar vazio, um banco, e ali ele trata bem aquelas pessoas. Dá uma Bíblia, empresta, né? Porque custa dinheiro. Mas às vezes eles dão de presente se a pessoa resolve permanecer com eles. Fazer parte desse clube. E aí começa a manipulação daquela pessoa. E depois disso, esta pessoa não consegue nunca mais se libertar da servidão daquele que está na frente. Porque ele tem uma voz mansa, uma voz macia, uma voz que comove, porque é o que é hoje. Os manipuladores, os contadores de histórias, eles têm poder para tudo. Uns gritam, pulam, batem no púlpito, falando do inferno. Grita, e as pessoas tremem. O outro fala da obra de Cristo de uma maneira suave, que toca o coração. E há choro. E a pessoa não consegue sair dali sem ceder à servidão do homem. Esse é o trabalho semanal desses que tomaram para si este livro chamado Bíblia, que não é inspirado por Deus. Esta Bíblia, hoje rodando no mundo, não é inspirada por Deus, ela é inspirada por homens, porque foram traduzidas por homens. A única Bíblia verdadeira inspirada por Deus, o único Deus, é a Bíblia judia, dos apóstolos, dos profetas. Esta é a verdadeira palavra de Deus. Esta Bíblia, a tradução João Ferreira de Almeida e outras traduções qualquer, não é a Bíblia inspirada por Deus, mas é inspirada por homens. Mas o trabalho deles é interpretar este livro chamado Bíblia, porque é uma história de uma nação, de um povo, e eles trazem mais a condenação de Deus para este povo do que as bênçãos que Deus deu a este povo e por que Deus levantou este povo. Por isso que Deus levantava os profetas quando eles estavam em desobediência às leis que Deus deu a eles através de Moisés. Porque eles têm que ser uma nação santa. E uma nação santa, ela não tem pecado. E o pecado é a desobediência da lei. Mas o resto do mundo, fora esta nação, não foi dado nenhuma lei. Eu não consigo entender por que o homem, o dito cujo que está lá na frente, ele não se liberta da escravidão da lei. Porque este povo, o povo de Israel, sim, eles estavam 100% debaixo da lei e eram abençoados de acordo com a lei escrita em Deuteronômio 28, 29. As bênçãos, se eles obedecessem tudo aquilo que estava marcado no livro deles. Nada mais fora daquilo. Como se você pisar numa mosca, você vai ser condenado. Não. Eram leis específicas. Estas leis tinham que ser obedecidas. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não mentirás. Essas coisas todas. Amarás ao próximo como a ti mesmo.
não adorarás a outros deuses, não se ajoelhará perante eles, essas coisas. E se eles fizessem algo contra isso, não obedecendo, a maldição vinha. Passavam fome, eram levados cativos, comiam seus próprios filhos. Mas quando eles se arrependiam na escravidão, Deus se lembrava deles e os trazia de volta. Os trazia de volta. E isso está escrito no livro deles, como no livro de Crônicas. Se arrependerem dos seus caminhos e voltarem. Aquele povo que chama pelo meu nome. Qual o povo que chama pelo nome de Deus? O povo de Israel, o povo único, que Deus disse a Moisés, depois do Monte Sinai. Eu sou o seu Deus e vós, meu povo, povo único, peculiar dentre as nações. Mas o gentil, que não tem nada a ver, tomou para si este livro e praticam tudo aquilo que já foi cumprido na cruz. Porque este povo que estava debaixo da lei, a lei de maldição, foi jogada tudo em Cristo na cruz, por eles, para eles somente. Cristo não morreu ali na cruz, ele não deu a sua vida. Essa é a verdade que o homem não quer aceitar. Ele não deu a sua vida pela Síria, pelo Egito. Não, mas ele veio tirar o pecado do povo dele. O povo santo, o povo de Deus. Como ele disse na última ceia, este é o meu sangue derramado por vós, não por o mundo todo. Nós, os gentios, o restante do mundo, desde Adão, não estávamos debaixo da lei e nunca estivemos, nem hoje. Porque a graça veio sobre este povo. E nós não tínhamos lei, não podíamos ser castigados, como Paulo diz. Não havendo lei, o pecado não é imputado. Se não tem lei, ninguém pode ser condenado, pode ser julgado por algo que não existe. Mas o sistema religioso, eles têm que copiar este livro e colocar as pessoas debaixo da servidão, daquelas pessoas que estão dentro deste sistema, porque cada box é um sistema. Aí eles, num final de semana, a mensagem ela varia, né? De acordo com o homem, porque ele diz, o Senhor hoje me deu uma mensagem para a igreja. Aí um dia ele prega condenação, obras, para fazer as pessoas acordarem. E no outro dia ele prega a graça, tudo de acordo com Deus. Deus deu para ele a mensagem e ele fala segundo aquilo que está escrito no livro. Agora, interessante, a gente que está fora desse sistema, a gente que está fora desta caixa manipulada pelo homem, essa manipulação, a gente lê os evangelhos do reino, que é os evangelhos do povo judeu. Cristo disse, a lei e os profetas duraram até João Batista. Isto significa que quando Cristo chegou, já não havia mais profetas. Ele era o último. João Batista veio anunciando, preparando o caminho para Cristo. E isso tudo foi cumprido na cruz, acabou. Profeta não existe mais. Então, porque não havendo lei, como Cristo disse, porque a lei foi tirada na cruz, foi cumprida na cruz para o seu povo que estava debaixo da lei, não para o gentil que não estava debaixo da lei, mas
para o povo judeu que estava debaixo da lei, Cristo cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei, nos libertando. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, diz isso, que Deus estava em Cristo. Em Cristo. Reconciliando consigo o mundo, já não imputando mais suas transgressões. Então aí a gente entende o quê? Nós, os gentios que estávamos nem debaixo da lei, não estávamos debaixo da lei, nem debaixo da graça, porque Cristo na cruz, ele trouxe a graça ao seu povo. Deus reconciliou pela vida de Cristo na cruz, tanto o judeu como nós, não imputando as nossas transgressões, porque nós não estávamos debaixo da lei, não era imputado o pecado sobre nós. E quando Cristo na cruz, ele tirou o pecado do mundo, nós continuamos almas viventes, apenas obedecendo a ordenança de Deus. Disse Adão, nosso primeiro pai: a terra tornarás. Acabou, nada mais. Independente do que o homem faça hoje, o gentil, porque o judeu ele tem um propósito, Deus tem um propósito, eles estão debaixo da graça hoje, Deus não está trabalhando com eles, mas voltará, o próprio Deus, Jesus Cristo, voltará à sua segunda vinda para reinar com eles. Eles serão uma nação santa e nós continuaremos a nossa jornada até a terra tornar. E quando Cristo cumprir o seu ministério na terra, que é o reino milenar, 1000 anos, aí então, ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Agora, o que o homem não entende, essa passagem. Ele entende muito bem 1 Tessalonicenses, que diz: seremos arrebatados. E não tem nada a ver com gentil. Mas isso ele prega nas suas denominações, nas suas congregações, para manter a pessoa presa debaixo da lei, porque nós sairemos daqui e seremos arrebatados. E tem final de semana que eles levam uma mensagem diferente. Como sempre, para manter as pessoas debaixo da lei. Quem é o seu Senhor? Qual o Senhor que você serve? Eles mesmos estão dizendo que há vários senhores. Há vários. Porque essa pergunta não existe. Porque eles não têm a Bíblia. Mas como eles tomaram essa Bíblia do povo judeu e traduziram para eles, e eles leem, mas não entendem o que eles leem. Quando Paulo escreve a Timóteo: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, independente, gentil. Gentil não é servo, servo é o povo de Israel, o povo judeu que está debaixo de lei. Cristo é o Senhor deles. Para isto Cristo veio para eles. Nós estamos debaixo da graça de Deus hoje, todo ser humano. E só há um Senhor. Independente do que você faça, que você se dobre, se ajoelhe perante o seu Deus, não vai mudar em nada. Então, essa mensagem que eles levam: quem é o seu Senhor? Quem é? Deles não é. O verdadeiro Deus de Abraão não é o Deus deles. Porque se fosse, eles não se chamariam profetas do Senhor. Eles entenderiam o que Cristo disse. Os profetas duraram até João Batista, mas eles se chamam profetas hoje. Eles não entendem o que leem. Profeta do Senhor, porque Deus fala com eles todas as noites. Deus dá a mensagem para a igreja, preparando a igreja para o arrebatamento. Meu Deus, onde está a graça de Deus para o mundo? Então, para eles significa que a graça, ela está debaixo das obras. Primeiro as obras, depois a graça. Segundo as suas obras, segundo a sua servidão, o que você faz para Deus,
é que você vai ser salvo. Porque a vida de Cristo trouxe a graça ao mundo, mas só participa dessa graça aquele que faz todas essas coisas que eles dizem. Então, esses homens, eles têm uma manipulação tão forte na cabeça das pessoas que os liderados, os membros de carteirinha não conseguem se libertar mais, porque eles passam por um ritmo. E esses camaradas que se dizem profetas, dizem que eles já conheceram vários profetas de Deus, que Deus matou, que Deus tirou, porque desviaram. São loucos. Porque não entendem o que nós somos, o que Deus é. Nós viemos a este mundo não pela nossa vontade, mas pela vontade de Deus. Não sabemos onde estávamos, quem éramos, sabemos apenas que somos almas viventes hoje. Agora, o Todo-Poderoso, nosso Criador, ele veio a este mundo, nasceu em nós como nós nascemos, passou pelo nosso ritmo de nascimento. Uma única diferença, o rei Davi diz que fomos gerados em pecado, fomos gerados. Então não somos pecadores depois do pecado, que nascemos, como dizem. Fomos gerados. Por quê? Depois de Adão, já veio o pecado. É a sua criação. Todo pecado. Por isso morremos. Agora, não consegue entender que o Todo-Poderoso Criador veio a este mundo, nasceu o nosso nascimento e morreu a nossa morte. Uma única diferença, que ele não foi gerado pela vontade da carne e nem do varão, mas do Espírito de Deus, Espírito Santo. Nosso Criador, por amor a este mundo, deu a sua vida e morreu a nossa morte. A morte acaba com o pecado, porque o salário do pecado é a morte. E quando morremos, acaba-se o pecado. Como Paulo escreve, aquele que está morto está justificado pelo pecado, porque o pecado os matou. Assim como Cristo morreu pelos pecados do mundo, não dele, ele não tinha pecado, ele não conheceu o pecado, mas ele tomou o pecado do mundo na carne e condenou na carne o pecado. E ressuscitou, já não morre mais, pagou a dívida, pagou a nossa dívida, não a dívida dele, mas a nossa dívida. Que os chamados crentes congregados dizem que ainda resta e você vai pagar no inferno pelos seus pecados. Loucos. E o povo ouve essas baboseiras e diz aleluia, glória a Deus, amém. Continue assim, porque não vai mudar em nada. Se é apenas, o liderado é apenas um servo do homem, não de Deus. Quando dizem qual é o seu Senhor, o gentil, aquele que está fora desse sistema, ele tem Deus, Jesus Cristo, como um só Senhor, independente do que você faça. Nós não somos servos. Senhor é o Senhor dos escravos, Senhor o capataz, Senhor que compra as pessoas e o colocam debaixo da servidão como os escravos. Eu paguei por você, você me serve, não te condeno, não te coloco no tronco. E mandava matar os escravos rebeldes. Esse é o Senhor deles. O Senhor que morreu, mas que cobra. Ele deu a vida, agora ele cobra de você. Se você não me aceitar, você vai para o inferno. Esse não é o Senhor de Abraão, o Deus da Bíblia, que amou o mundo de tal maneira que morreu em nossa morte para que nós não morramos mais. Não é difícil entender isso. Então o Senhor que eles dizem servir não é o Senhor, um só Senhor. Quando eles perguntam qual o seu Senhor, para eles tem vários, que eles não servem nenhum. Eles podem servir um,
mas não o verdadeiro. O verdadeiro eles não conhecem. Aquele que morreu a nossa morte, deu a sua vida e ressuscitou ao terceiro dia, está voltando, não para nós. Outra mentira grande do arrebatamento, não para nós, mas para o seu povo, porque ele tem um plano para cumprir, ele veio pagar a dívida deste povo, para depois, na segunda vinda, voltar para eles e reinar com eles sobre nós, gentios. Então, o congregado, o igrejado, de qualquer maneira, doutrinado, que serve ao o homem no púlpito, e não ao Senhor da graça, mas o Senhor do púlpito, que serve a ele, espera o arrebatamento, você não vai sair daqui, meu irmão. Mesmo que você faça tudo, você não vai sair daqui. Você foi criado desta terra, você nasceu do pó desta terra. E Deus não mente. Ele disse, a terra tornarás. E Adão morreu. Não porque ele pecou, porque estava ordenado assim. Ele desobedeceu, a maldição veio. E nós seguimos o mesmo ritmo. Então, se você crê em alguma coisa, creia que existe um Deus, um só Senhor Jesus Cristo, uma só fé, a fé de Cristo, um só batismo, o batismo da cruz, que libertou o mundo da escravidão. Você não precisa estar dentro de uma congregação, de uma denominação baseada nas suas boas obras, trapo de imundícia, e nem dando crédito ao homem pecador igual a você, que precisa da misericórdia de Deus igual a você. Como diz Romanos 11:32, misericórdia de Deus sobre todos, Deus usará com todos. Então, como dizem, a paz do Senhor fique com Deus, Deus te guarde, Deus te abençoe. Nós já fomos abençoados. Sabe quando? Quando Deus criou, formou Adão e Eva e os abençoou, segundo o que está escrito neste livro, judeu, antes do pecado. Se você não entende, lê. Deus formou e os abençoou e disse, frutificai, multiplicai, enchei toda a terra. Então não é hoje que o líder vai dizer que você vai, seja abençoado, traga o seu dízimo para ser abençoado. Saia da manipulação, da mentira do homem. Amém.